Olá, o tema deste Agenda Econômico é a transparência do orçamento público. Fazer e seguir um plano de orçamento é uma das coisas mais complexas e complicadas em qualquer instituição. E para o cidadão que tenta acompanhar a execução desse orçamento, a missão é quase impossível. Mas no fim de agosto, a Consultoria de Orçamento do Senado Federal começou a publicar um boletim que junta e resume informações que são divulgadas em diversos relatórios dos Ministérios do Planejamento, da Fazenda e do Banco Central. Neste Agenda Econômica, eu recebo o consultor-geral do Orçamento do Senado, Flávio Diogo Luiz. Flávio, muito obrigada pela sua presença aqui na Agenda Econômica. Obrigado, Antônio. Você coordenou aí a elaboração desse orçamento, desse boletim, que é o primeiro de uma série, né? Exatamente. A gente agora, a cada 2 meses, vai ter um orçamento, um boletim novo, que deixe de uma forma mais clara e condense esses números todos que saem do governo federal? Exatamente. A consultoria, ela tem um dever de acompanhar os relatórios do Poder Executivo e nós elaboramos documentos relativos ao relatório resumido de execução orçamentária, avaliação de receitas e despesas e outros relatórios do Poder Executivo. Só que de uma maneira muito técnica e com uma avaliação crítica. A gente entendeu que havia uma lacuna de informação mais resumida e acessível para o público em geral e até mesmo para os gabinetes, para que possa ter um panorama rápido da situação orçamentária da União. Ô Flávio, acompanhar orçamento é uma coisa tão delicada e tão difícil mesmo. Eu já fui setorista de Ministério da Fazenda, todos os jornais, as televisões costumam ter um setorista, que é alguém que termina se especializando nesse assunto. Esse boletim, ele de fato dá para o cidadão, olhando esse boletim, entender, não vou dizer que entender muito bem, mas entender mais ou menos o que é que está acontecendo com os recursos públicos? Sim, com certeza. O boletim, ele traz, além das questões orçamentárias, traz dados econômicos principais. Então, dá uma pincelada em alguns indicadores macroeconômicos mais relevantes, dá um apanhado geral do orçamento e da execução orçamentária, além de passar a informações sobre o processo orçamentário em tramitação. Então, nós juntamos diversos pontos relativos à parte econômica e orçamentária em um documento só. A ideia é que, a partir desse documento, se houver um interesse maior, com as fontes, né, que são pesquisadas, o cidadão, o parlamentar consiga, então, acessar informações mais detalhadas que cada tabela ali, cada dado traz na sua fonte ali o relatório original de onde tiramos as informações. Eu vou pedir o Wagner para colocar, porque esse boletim vai ficar lá no site da CONORF, né, que é a Consultoria de Orçamento do Senado Federal. Então, quando o cidadão entrar lá no site, ele vai se deparar com esse documento. Aqui a gente pegou um pedacinho da capa do documento, como ele está mostrado. É isso aqui que vai aparecer. Esse é o de agosto, é o primeiro. Exato. E vocês vão ter, então, agora a cada 2 meses, não é isso? Exatamente, é bimestral. Tá. Esse de agosto, ele tem dados do terceiro bimestre, portanto, terminado em junho. Exato. Por quê? Ele foi lançado no comecinho de agosto, no fim de agosto, na verdade. Por quê? Que só no fim de agosto está lançando com os dados de junho? Então, isso é sempre um problema para relatórios, é o descompasso ali entre dados de receita e despesa. Hoje, a despesa, nós temos uma outra ferramenta de transparência com dados online de despesa, que é o Siga Brasil. E também temos o Siga Brasil Cidadão, que são também painéis simplificados com dados atualizados de despesa. Porém, os parâmetros macroeconômicos, por exemplo, que está ali aparecendo na tela, e dados de receita, eles têm que ser, você tem um processo de arrecadação e recolhimento pela Receita Federal e você tem um relatório que ele só é lançado 30 dias após o fim do terceiro bimestre. Então, terceiro bimestre ali finalizando em junho, os dados relativos a junho, porém, nós obtivemos os dados oficiais no final de junho. De julho, perdão. Então, e aí vocês precisam ir do mês de agosto para preparar e condensar tudo. Exatamente. Então, e aí a gente, para ficar com a percepção correta, a gente também faz o corte nas despesas ali em junho.
Entendi. Tanto que a gente tem aqui nessa questão dos dados macroeconômicos, a gente tem a taxa Selic ainda estava 14,25, que é o que ela estava no fim. Exatamente. Né? E aqui a previsão de a inflação, no caso de inflação, já é a inflação realizada mesmo, né? Não é mais ainda projeção. Exatamente. Né? Como dá o boletim do Banco Central semanal, ele dá uma projeção. Exato, tem a estimativa, o boletim Focus, mas aqui traz o que foi fechado, né? Tá. O dado oficial. Certo. E eu vou aproveitar e vou pedir o Wagner para já colocar na tela aqui também o site, né? Se o cidadão quiser, enquanto acompanha aqui a nossa conversa, navegar lá. Não, antes dessa arte, Wagner, eu queria que você colocasse o site em bastante destaque aqui, ou até pode deixar os dois. Para quem quiser já ir acompanhando, né? As pessoas são mais multimídias, então pode estar vendo e lá no computador o site, que é o www.12.senado.leg.br/orçamento, escrito orçamento, né? O C sem o cedilha, e lá vai ter uma página, vai ter um ícone que é exatamente o boletim. Não é isso? Exato, e você clica e vê a íntegra do boletim. Um dos pontos que estão lá no boletim é a questão da execução das despesas mesmo, né? Exato. E tem aqui função de governo, o que foi autorizado, o que foi empenhado e a execução empenhado, autorizado. São cerca de 30 itens aqui, né? São 30 funções de governo. Eu juntei aqui as primeiras, onde a gente tem mais despesa, e habitação, que é a última, que é o menor orçamento como função de governo. Eu queria que você explicasse um pouquinho. Começa com uma questão que não é tão clara. Previdência social é clara, assistência social é clara, mas, por exemplo, encargos especiais. O que são encargos especiais para quem quer acompanhar as despesas públicas? Encargos sociais, por definição, são as despesas que não oferecem, ao final, um produto ou bem de serviço público. Então, ali são pagamentos de juros, os royalties transferidos para outros estados, para os outros entes subnacionais e financiamentos. Então, encargos especiais são esse tipo de despesa. Onde é que está aquela transferência, a transferência constitucional, que a União arrecada, mas transfere para estados e municípios? Está aí também? Encargos especiais. Então, aí tem uma caixa, isso aí é só um LEDzinho, mas tem uma coisa muito grande lá dentro, né? No começo do boletim, a gente traz até para deixar claro, né? Porque o orçamento ele tem realmente muitas classificações. E no começo tem o orçamento efetivo, né? O segundo item traz aqui já uma noção para que o cidadão veja que num orçamento ali de quase 6 trilhões, nós temos 513 bilhões de transferências, né? Deixa eu pegar aqui um pouquinho, eu vou fechar, vou pedir para o Sávio, que está com a câmera, para o Elmer, fechar, ver se dá para você mostrar, porque é uma barrinha aqui bem interessante, essa segunda aqui, né? Que aqui seria o orçamento total, exato, né? E aqui essa parte azul mais escura é o orçamento efetivo, que é o que exatamente? É o orçamento desconsiderando transferências e o refinanciamento da dívida. Que aí a gente tem um pouquinho esse aqui mais escurinho. Exato, e as transferências. Esse aqui é o que a União das receitas para estados e municípios. Exato. Tá, então, na verdade, o orçamento é muito maior do que o que na prática o governo executa. Exatamente. Então, um orçamento de quase 6 trilhões, o governo federal executa 4 trilhões, isso aqui a gente está contando com o orçamento de 2025. Exato. Né? A gente está falando aqui sempre do orçamento de 2025. Entendo. Então, encargos especiais tem tudo isso, onde as questões de imposto de renda, as questões de benefícios para empresas, dos benefícios para o próprio cidadão, que é a restituição de imposto de renda, isso entra onde? Então, a gente tem uma parte de gastos tributários, né? Sim. Que é uma parte que até ela vem como documento, né? A Receita Federal, ela produz uma demonstração de gastos tributários e isso vem no orçamento, porém, ele não é efetivamente uma despesa. Porque, no final das contas, a União deixa de arrecadar. Então, isso não entra no orçamento, ele não está aí mostrando. É uma parte extra, talvez a gente no futuro até acrescente isso no boletim, acho que é interessante. Seria o quanto a União deixa de arrecadar
Por isso que se chama de despesas tributárias. Exatamente. O nome é gasto tributário, que não diria nem que é o melhor nome, mas é para dar essa ideia, porque, na verdade, no fim das contas, não é gasto. A União deixou de arrecadar, né? Mas se chama gasto tributário. Tá. Então, vamos voltar aqui para a nossa tabela. Encargos especiais, então, é o que você listou? Sim. Rememora para a gente. Então, tem royalties, pagamentos de juros, financiamentos, a previdência social ali, todo benefício que tem uma contrapartida, né, de maneira geral, né, falando, e a assistência social, os benefícios que não têm contrapartida do cidadão. Né? A gente precisa abrir essa caixa aí de encargos sociais. Verdade. No próximo, a gente vai fazer um programa só sobre encargos especiais, que isso aí é um assunto que rende, né? Com certeza. Porque quando se fala na questão, por exemplo, da Previdência, do déficit da Previdência, não se considera, assim, não fica muito claro que tem um déficit também da Previdência Pública. Exato. Né? Se a gente pegar civis e militares. Saúde, então, assistência social, só abre um pouquinho. O que está incluído em assistência social? Bolsa Família? O BPC, BOAS, são os benefícios previdenciários que não tem ali uma prestação, né, uma contraprestação do cidadão. Aspectos como Bolsa Família, como a aposentadoria por invalidez, portadores de deficiência, esse tipo de assistência social. Vocês colocam aqui no boletim esses itens que são básicos e aí, se o cidadão quiser pegar mais detalhe, ele vai lá... A gente tem o Siga Brasil, a gente tem esse detalhamento. Esse quadro aberto. Isso. Em todos os pontos do boletim, ele traz ali na fonte o relatório de onde nós tiramos. Inclusive, em PDF, você acessa por link, né? E basta clicar na fonte que é direcionado para o relatório que deu origem. No Siga Brasil, aí tem que entrar no Siga Brasil e escolher de onde vai... A gente fala em acompanhamento pelo cidadão, mas precisa ser um cidadão que está mais acostumado a lidar com essa questão aí, né? Sim. De economia, dessas informações. Eu acho que a partir de... Quando a gente tem uma coisa que facilite, as pessoas vão mais atrás, né? Exatamente. A ideia da transparência, Exatamente. né? Então, assim... Esses dados podem mudar? Explica para a gente essas fases, autorizado, empenhado e execução, empenhado, autorizado. Então, de uma maneira geral, o que a gente tem no orçamento, ao contrário do que vem à mente num primeiro momento, não é dinheiro. O orçamento é autorização. Então, o que o Congresso faz ali para o Poder Executivo quando autoriza a lei orçamentária? Fala assim, olha, Poder Executivo, você está autorizado a gastar esse volume de recursos. Se entrarem, né, porque a gente precisa que ao longo do ano a receita seja arrecadada para que faça frente a essas despesas, então é uma autorização. É por isso que esse nome autorizado é o que na lei e eventualmente ao longo do ano é corrigido, o Congresso Nacional autorizou o Executivo a gastar, se tiver esse recurso. O empenhado seria ali o que o Poder Executivo já se comprometeu. Empenhar é o compromisso, ou seja, eu já iniciei uma licitação para contratar, então eu já empenhei esse recurso, porque eu vou precisar desse volume de dinheiro. Vamos pegar uma coisa aqui, por exemplo, saúde, né? Eu tenho uma campanha de vacinação, então o Ministério apresenta o projeto dessa campanha, diz vai custar tanto, e aí empenhado é quando o ministro diz, ok, a gente tem o dinheiro, pode começar. A gente vai seguir, exatamente. Certo. Aí ele se comprometeu com aquilo porque já existe uma expectativa, né? A Receita controla isso. Existe um cálculo de fluxo de recursos que vão entrar, já existe esse valor, ele está liberado para ser empenhado. Ou seja, ele reserva, ele reserva. Essa caixinha aqui é específico para vacina. Tanto é que um dos relatórios que a gente tem, mais para frente a gente vai ver, fala sobre questão de contenção, exatamente isso que o Poder Executivo faz. Ele avalia como está a arrecadação da Receita e diz, olha, a Receita não vai comportar todos os gastos autorizados, então vamos segurar uma parcela. É basicamente isso que ele faz e o empenhado é o compromisso que o setor, né, aquela área temática ali, no caso o Ministério da Saúde, como no seu exemplo, já se compromete porque aquilo estava liberado para que ele pudesse usar.
Entendi. É como se fosse numa casa, a gente projetou ali, não, esse ano vai ter viagem de férias, já tem as coisas das escolas, e tem mais... Olha, gente, não vai dar para... Ou a gente paga escola ou viaja de férias. Exatamente. Então, vamos guardar a caixinha da escola e vamos deixar de lado, pelo menos por enquanto, a viagem. Exatamente. Às vezes, por exemplo, eu bati o carro, tive que consertar, então aquele recurso da viagem agora eu vou empenhar no conserto do carro, infelizmente a viagem vai ficar de fora. Entendi. Bom, tem que saber também, porque às vezes quando tem essas emergências no país, esse dinheiro vai para lá, mas ele sai de algum lugar, né? Exato. Eu vou pedir, então, para a gente abrir mais um pouquinho, porque quando se fala em orçamento, a coisa que mais, assim, as pessoas hoje está muito, né, muito assim no auge do debate, é a questão de emendas, né? Certo. As emendas parlamentares. Só para explicar um pouquinho, o governo manda para cá um projeto de orçamento, né, uma proposta de orçamento. Essa proposta de orçamento chega aqui, ela vai para a Comissão Mista de Orçamento e lá os senadores e deputados, eles avaliam aquela proposta e eles modificam. Modificam, inclusive, a perspectiva de arrecadação e também de gastos. Como é que é isso? De repente, o governo diz, não, eu vou arrecadar 100, vou gastar 99. E aí o Congresso diz, não, você não vai arrecadar 100, não. Você vai arrecadar 150, ou vamos colocar 110, ser mais modesto, 110, e você vai gastar, então você pode gastar aqui 105. Como é que é essa diferença de números? Como é que se chega? Governo e as assessorias do parlamento chegam a esses números diferentes? Então, o governo ele apresenta a proposta orçamentária o orçamento é exatamente isso que você falou. É uma previsão das receitas e em função dessas receitas que o governo espera arrecadar no ano seguinte, quais despesas podem se comportar ali em função da sua meta. Ou seja, o governo, antes de mandar o orçamento, ele diz, olha, eu vou cumprir uma meta fiscal X. Né? A gente estava com a meta fiscal neutra agora, ou seja, eu vou gastar exatamente o que eu arrecadar. Então, quando ele apresenta essa proposta de receita, ele faz os cálculos, né, com a metodologia e existe uma certa defasagem de tempo, né? Nós aqui no Congresso, quando avaliamos, a gente tem um ponto positivo a nosso favor, porque a gente já está mais perto do ano a que se refere o orçamento. Para o cidadão entender bem, o Executivo encaminha para nós aqui no Congresso, 31 de agosto, que vai ser agora sexta-feira, né? O projeto de... Na verdade, quando a gente exibir o programa, já vai ter acontecido. Perdão. Então, não 31 problema. de agosto, que a gente está próximo aqui, ele encaminha o projeto de lei orçamentária com esses dados. E nós fazemos a avaliação da receita no final de setembro, outubro, a gente tem a avaliação da receita. Então, esse um mês a mais aí nos dá a noção sobre a questão da variação de taxa de câmbio, taxa Selic, então, eventuais problemas ou questões positivas que podem ter acontecido e influenciar essa alteração de dados para o ano seguinte. Com isso, há uma diferença do valor da receita estimado pelo Executivo e pelo Legislativo e, em função disso, é trabalhada também a questão das despesas. Só que hoje a gente tem uma outra questão que eu acho que todo mundo já ouviu falar em teto de gastos. Então, com o teto de gastos, a despesa ela não anda mais conforme a receita. Ou seja, se nós entendermos que vai ser arrecadado um pouco mais, isso vai gerar resultado primário, ou seja, vai aumentar a economia do governo para pagar a dívida. Porque a despesa ela tem um limite e o Executivo já encaminha aqui no limite da despesa. Esse limite ele é calculado já conforme uma regra que já vem fixa aqui para a gente. Então, dentro dessas despesas que o Poder Executivo encaminha, ele tem uma parte que é das emendas parlamentares, que são despesas discricionárias. Então, eu vou pedir o Wagner para colocar na nossa tela um outro quadro, que é exatamente das emendas parlamentares. E aí a gente vai, que é a execução das emendas parlamentares. Os dados, lembrando novamente, são todos até junho e a gente tem aqui, eu vou até pedir você para a gente chegar aqui, Flávio, para você explicar direitinho. Aqui são as emendas, a gente tem aqui RP, autorizado, empenhado, pago. Quer dizer, quem pega um relatório desse, para o cidadão, para quem está vendo, pega um relatório desse, é meio complicado. Com o tempo você acostuma, mas que não está acostumado, então começa para a gente o que é RP. Isso já é a emenda parlamentar? Então, a gente, nesse quadro, a gente apresenta as emendas parlamentares com a execução até junho, né? RP é o indicador de resultado primário.
No orçamento tem diversas classificações. Você mostrou há pouco aquelas funções de governo, também é uma classificação. Saúde, defesa, é uma classificação. Indicador de resultado primário é outra classificação. E dentro dessas classificações nós temos a parte de despesas financeiras, despesas obrigatórias e discricionárias. O RP 2, por exemplo, são despesas discricionárias que o Poder Executivo executa. As discricionárias que cabem ao Congresso Nacional são essas três. A RP6, que se referem às emendas individuais, ou seja, de cada parlamentar, que ele tem uma cota, né, para indicar emendas à despesa no orçamento. Então, se o cidadão daqui do DF mesmo, ou do Acre, ou do Rio Grande do Sul, quiser saber o que o seu parlamentar apresentou como emenda, ele vai aqui nesse item. Se ele quiser saber o que o parlamentar dele ofereceu como emenda, ele vai no Siga Brasil. Nós temos um painel específico de emendas parlamentares, que aí ele chega no parlamentar e para onde indicou e para qual município que foi o recurso. A gente não tem mais as emendas PIX que vão sem se saber para onde nem quem mandou, aquelas emendas mais ou menos. As emendas PIX, elas continuam existindo, né? Que são as emendas de transferência especial, que é o nome técnico. Elas passaram, né, por uma análise do Supremo Tribunal Federal e que determinou que para a execução dessas despesas, deveria ser apresentado um plano de trabalho. Então, o que aconteceu na prática foi a aproximação das emendas PIX, né, emendas de transferência especial, das demais emendas que são de finalidade definida. Tá. Vamos então para aqui o 7, então. 6 é de parlamentar, 7 é o quê? Exatamente. O 6 são as emendas individuais, o 7 são as emendas de bancada estadual. A lógica aqui é o parlamentar individualmente indicar, depois o seu estado, então os parlamentares do estado têm as emendas relativas a essa RP7 e aqui já no RP8 ser uma questão temática, são as emendas de comissão temática, Comissão da Saúde, Educação, Desenvolvimento Social. As comissões da Câmara e do Senado, eles fazem essas emendas para o orçamento. Elas definem o que é prioridade, por exemplo, na área de saúde para a Comissão de Saúde. Exatamente. Tá. A gente tem aqui empenhado, pago, e autorizado, você já explicou lá antes. O que é RP inscrito e RP pago? Contenção de gastos também, você já explicou que o governo segura isso aqui, né? Exatamente. Tá. O que é RP inscrito e RP pago? Então, aqui eu expliquei a questão do autorizado, né? Que é o orçamento em si, é a autorização. Só que o orçamento durante o ano não necessariamente existe a execução de todo o orçamento. Então, fica um saldo a se executar. Esse RP inscrito, que aqui não é para confundir com RP de resultado primário, é restos a pagar inscritos. Significam as despesas que não foram executadas em anos anteriores, que ficaram para executar. Então, é o que está autorizado a executar relativo a antes de 2025. Certo. Que esse autorizado e empenhado se refere a 2025. RP inscrito e RP pago se referem a todas as despesas de 2024 para trás. Certo, que não foram, não foram gastas. É o que era do ano passado, que não de foram outros ainda. anos, mas que foram pagos. Isso. Vão estar ótimo, isso que já dá uma boa ajuda de como as pessoas podem ler esse relatório. Agora, como é que você pode, é possível simplificar ainda mais, por exemplo, esse relatório? Com certeza. Trocar, não deixar esses dois RPs ou não? Isso não depende daqui da consultoria, depende da origem, que é Ministério da Fazenda e Planejamento. Então, nós no primeiro momento a gente trabalhou com trazendo informações de diversos relatórios para poder dar esse panorama. Assim como a gente fez nos painéis que são online, né, do Siga Brasil, em que a gente tem um painel cidadão que a gente muda até os termos técnicos, porque esse boletim ele é voltado para os gabinetes parlamentares, seguir o caminho que a gente fez com o Siga. No primeiro momento, o Siga era um instrumento nosso de trabalho interno, a gente percebeu o potencial, exportou isso para os gabinetes poderem acompanhar o orçamento e depois viu que era uma ferramenta excelente de transparência. Então, expandimos isso para a sociedade. Quando a gente chega na sociedade, a gente vê que a transparência ela tem muitos níveis.
Então, a gente precisa... Uma coisa é transparência para um consultor, para um jornalista e para um cidadão realmente que não está habituado com isso, são níveis diferentes. Exatamente, né? Por isso que quando o cidadão aqui que está nos vendo, ele entrar no nosso site, acompanhar lá o Siga Brasil, vai ver que tem o Siga Brasil Painel Cidadão e o Siga Brasil Painel Especialista. No especialista não se poupa nomes de orçamenteis, né? A gente tem autorizado, empenhado, liquidado e todos esses nomes, mas no painel cidadão já tem uma explicação e os nomes são adaptados para um melhor entendimento do cidadão que não acompanha o orçamento. Para uma linguagem mais corrente. A ideia é que a gente tenha agora, saiba como que é essa recepção pelos parlamentares e pela sociedade e a gente vá adaptando isso a essa necessidade. Uma visão, uma linguagem realmente mais simples, uma linguagem simples para dar uma visão bastante transparente, Exato. né? Tá. Então eu vou pedir o Wagner para colocar mais uma vez na tela onde é que o cidadão pode encontrar, né, esse boletim, que é o site, né? O site é o www.12.senado.leg.br/orçamento, escrito orçamento. Lá você vai encontrar alguns ícones, né? E um deles está descrito como boletim. Boletim, Ok. exatamente. E aí no ícone boletim você abre e você vai navegando lá, você encontra essas coisas mais detalhadas. O segundo boletim a gente deve esperar para quando, então? Outubro. Outubro. Isso. Tá certo. Então, e aí assim por diante, a ideia de vocês é a cada 2 meses ter um boletim novo. Exatamente. Tá. Que bom, Flávio. Muito obrigada, sucesso no trabalho. Espero que funcione bem e que vocês, inclusive, recebam, tá aberto os comentários aí dos cidadãos para ver o que pode se melhorar, né? Não, com certeza. A gente busca dar essa transparência e conforme tivermos feedback da sociedade, dos parlamentares, o objetivo é sempre melhorar a transparência, como a gente vem fazendo com o Siga Brasil e outros relatórios que nós temos. Ali nessa página que você indicou para acessar, nós temos tanto assuntos tecnicamente mais profundos, quanto essa questão do boletim, que é essa visão que a gente está dando agora, um pouco mais simples e acessível para o cidadão. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. E agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Este programa está já no site senado.leg.br/TV e no canal da TV Senado no YouTube. Aproveite, se inscreva no canal, curta o programa e garanta seu acesso à informação de qualidade. Até a próxima Agenda Econômica.